Olá, família Kev. É um privilégio tão grande, não é? Nós estarmos semeando, compartilhando palavras lindas, palavras fortes, palavras de consolação, de graça, vinda da parte de Deus. Como eu sou feliz em poder estar aqui, como eu estou feliz em poder estar aí com você, em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, compartilhando, ouvindo essas pérolas, essas sementes que vêm do coração de Deus para as nossas vidas, que é uma prova tão grande do amor de Deus, não é? Essa oportunidade de podermos estar semeando na vida do outro aquilo que Deus está semeando em nossas vidas. Isso é maravilhoso. E estarmos ouvindo essas verdades a partir do que Deus tem nos ensinado, essas verdades pela palavra de Deus, que Jesus é a palavra, e entendendo cada vez mais sobre os princípios de Deus. Quando nós conhecemos Deus através de sua palavra, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos os princípios de Deus, é muito mais fácil, flui melhor tudo que a gente precisa em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional, nossa vida espiritual. Nós temos armas, nós temos instrumentos para saber lidar contra o inferno, para saber lidar contra o inimigo, para saber lidar contra tudo que é negativo, palavras negativas, pensamentos negativos. Nós temos instrumentos e armas para combater o mal que é dado por Deus, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que nos fortalece e Ele mesmo peleja por nós. Ele nos ensina. Então é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui, né, trazendo tudo isso que Deus tem ministrado, essas revelações, essas palavras em nosso canal, até que Ele venha, tá bom? Em nosso canal a Kev. E eu quero fechar esse ciclo aqui das relações, dessa nossa conversa sobre relações intrapessoais, relações interpessoais, nesse princípio da individualidade, falando sobre Jesus. O tempo todo a gente está falando sobre Jesus, mas eu quero fazer uma ênfase nessas relações interpessoais, trazendo como foco Jesus, esse nosso exemplo perfeito de relações interpessoais. Lembra que eu falei? Jesus é exemplo perfeito de relação intrapessoal e interpessoal, por isso que ele era acessível, por isso que ele conseguia atrair grandes multidões. Imagina uma relação interpessoal bem resolvida, intrapessoal bem resolvida, entendendo e seguindo o princípio de Deus em obediência perfeita à Trindade, seguindo com perfeição a intimidade, os princípios de Deus, e por isso as multidões eram atraídas. Era tão forte esse relacionamento, essa relação interpessoal de Jesus, que onde ele chegava, ele atraía as multidões. Ele atraía de pessoas que duvidavam, de pessoas que queriam só pegar alguma palavra dele para tentar usar, né, contra ele, mas o que vai ser usado contra ele, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa perfeita. Mas as pessoas, né, que tinham um mau caráter, que é o próximo princípio que nós vamos conversar, ele era atraído a Jesus, né? Com má intenção, mas era atraído para estar com Jesus. O próprio Judas estava com ele, na equipe dele, andando com ele, né? Compartilhando de todos os segredos dele, mas era um traidor. Então, a presença de Jesus atraía os bons, atraía os maus, atraía quem ia só por interesse de uma cura, como os 10 leprosos. Lembra que eu falei? Os 10 leprosos, mas apenas um voltou, né, para agradecer. Então, ele era perfeito, ele é perfeito, mas eu estou falando como ser humano, igual a nós, como a prova de que como ser humano é possível nós também sermos como Jesus. Ele quis provar isso para a gente e provou. Então, ele era muito bem resolvido em suas relações interpessoais, e é isso que Deus quer de nós, em nossa individualidade, que é esse princípio que nós estamos estudando aqui nesses dias e meditando, nós sejamos bem resolvidos. Então, Jesus é o exemplo perfeito na relação interpessoal. E aí eu vou trazer alguns atributos, são muitos,
mas eu vou trazer alguns atributos, algumas situações dessa perfeição na relação interpessoal de Jesus, relação intrapessoal. E um dos primeiros é: Jesus era amigo. Jesus era amigo de todas as pessoas. Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Maria, era amigo de Marta, era amigo das mulheres, dos homens, amigo das pessoas. E olha o que acontece. Nós vemos em João 11:11 e em João 36, quando Lázaro morre, né? E Jesus chama os discípulos e fala assim: o nosso amigo está dormindo, eu vou lá acordar ele. E aí eles não entendem, Jesus fala com mais ênfase: Lázaro morreu, mas eu vou trazer ele de volta, eu vou dar a vida de novo para ele. E aí quando Jesus chega lá na aldeia onde Lázaro morava, né? Amigo de Jesus, Marta e Maria também, e aí ele vê toda aquela situação, ele se comove, né? Que ele era amigo e chora. João 11:35, Jesus chorou. E aí quando aqueles judeus veem isso, aí eles falam: puxa, olha aí como ele amava. Ele amava tanto que chorou, né? Os judeus, eles falaram sobre isso. Eles testemunharam dessa amizade, desse amor por Jesus e falaram: olha como amava, olha como Jesus os amava. Então Jesus, na sua relação interpessoal, ele tinha amigos, ele era bem resolvido, ele tinha amigos, né? Como homem, como ser humano, ele tinha amigos. Jesus era inclusivo e acessível. Observe que o tempo todo, nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, tem vários exemplos de como Jesus era acessível, como Jesus era inclusivo. Jesus estava com leprosos, com paralíticos, com pessoas com deficiência, com cegos, com surdos, com mudos, né? Que não é surdo mudo. Tem surdo e tem mudo. O surdo, ele não fala porque ele não ouve. Então, já uma dica para vocês, porque eu sou da inclusão aí. Jesus, não existe surdo mudo, né? A gente não fala mais, antigamente falava surdo mudo, mas se fala surdo. Mas tem pessoas mudas, então Jesus era acessível, Jesus era inclusivo. Olha a mulher samaritana em João 4. Ela era excluída, porque ela era de Samaria, e os samaritanos eram inimigos dos judeus, e os judeus dos samaritanos. Mas Jesus, como judeu, ele se aproximou de uma samaritana e aquela mulher foi salva. Ele atravessou aquele lugar e foi até o poço onde aquela mulher ia pegar água e falou para ela da grande salvação. Falou de Deus, falou dele, da fonte da água viva, e que aquela mulher poderia beber e viver, né, eternamente. Ela quis beber essa água, ela quis beber Jesus, que é a fonte da água eterna, a fonte eterna de vida, não é? Quem bebe de Jesus jamais tem sede, porque ele é a fonte que nos sacia. Então Jesus era acessível, Jesus era inclusivo. Olha a individualidade de Jesus, suas relações interpessoais. Jesus era altruísta. O que é altruísta? É um amor incondicional que vai além de amar a si mesmo, é um amor acima de todas as coisas. Ele ama um amor de tal nível que não fica olhando para os seus próprios interesses, mas olha para o próximo. Então, esse altruísmo é muito forte como característica nessa individualidade de Jesus, né? Ele atendia a necessidade de todas as pessoas que necessitavam. Jesus estava ali para curar, para ajudar, para dar a contribuição dele. Olha na multiplicação dos pães, né? Ele estava falando com a multidão, já tinha uns dias que ele estava falando, e ele não queria despedir a multidão sem que elas se alimentassem, apesar de que elas estavam alimentadas pela palavra, mas ele estava falando do pão físico, né? Desse alimento físico do nosso corpo. E aí ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? 5 pães e 2 peixes de uma pessoa que estava ali entre a multidão e que levou. Ele alimentou pela palavra e fisicamente. Ele alimentou espiritualmente, alimentou fisicamente, porque ele é altruísta, ele é amigo, ele é inclusível, ele é acessível, né? Como Deus e como o ser humano que ele estava aqui. Ele foi simples, ele foi humilde, não tinha superioridade. Ele estava na casa de Levi, né, que era um publicano excluído também, né, porque tinha essa separação. Publicano, ele estava entre os pecadores, ele lavou os pés dos discípulos, não tinha superioridade, tinha humildade, tinha serviço. Jesus era servo.
Não importa, né, que ele era filho de Deus, que ele era Deus, ele estava ali como homem e ele provou a importância da humildade, de servir. Jesus, ele não tinha milindres, ele não guardava rancor. Ele falou lá na cruz, né, quando estavam fazendo aquelas coisas tão terríveis contra Jesus, dolorosas, maltratando, batendo, machucando, cuspindo, blasfemando, fazendo coisas que qualquer um de nós, seres humanos, guardaria rancor, não falaria mais, ficaria inimigo como seres humanos. Nós faríamos isso, mas um ser humano que tem Jesus e que tenta e que segue os princípios, vai seguir mesmo, tentar seguir os princípios de Jesus. Ele não vai guardar rancor também, mas ele vai liberar perdão, ele vai perdoar. E Jesus falou: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Deus. Então, em meio a tudo que ele estava enfrentando, toda afronta, ele pediu a Deus, ele orou a Deus, pediu para que Deus perdoasse. Porque era o filho de Deus, poxa, qualquer pai, qualquer mãe. E Deus sabe, e Jesus sabe que Deus se indignaria. E Deus sabe que Jesus sabe que Deus, né, protetor, zeloso, ele poderia exterminar ali com todo mundo num segundo, num milésimo de segundo. Mas Jesus falou assim: Pai, por favor, perdoa, por favor, perdoa eles. Grande amor de Jesus, grande amor, altruísta, relação interpessoal resolvida, amor. Então Jesus era paciente, tolerante, pacífico, amoroso. Olha o que aconteceu em João 18:10, quando ele lá, naquela situação que o traidor vem, né, Judas, para beijar ele, identificar ele no meio. Ele era tão simples que foi difícil identificar Jesus. Ele era tão parecido com os discípulos, tão parecido com as pessoas simples, que precisou Judas dizer assim: eu vou beijar ele para que você diferencie, para que você distinga quem é Jesus, né? Ele era tão igual, tão comum, tão simples, que precisou o traidor ir lá e beijar. E nesse momento que estava lá João, né? Quando o soldado veio, ele meteu-lhe a espada na orelha de Malco. E aí sangrou, e aí imagina o desespero que foi. Jesus foi lá, tocou na orelha do rapaz, restituiu a orelha do soldado, né? Fez uma cirurgia rápida lá, e um milagre. Até naquele momento Jesus estava fazendo um milagre, num momento de dor, de traição, que dói demais a traição, não é? E aí ele foi lá e fez um milagre na orelha daquele rapaz. Então Jesus é pacífico na casa dele com os irmãos, mesmo os irmãos, né, não tratando Jesus como deveria, mesmo os irmãos tendo um comportamento às vezes indevido com Jesus, mas Jesus estava ali com tolerância, com amor. Na situação que Jesus está indo para Jerusalém, ele poderia ser pego, né? E os irmãos sabiam que se Jesus fosse para Jerusalém, ele poderia ser pego e ser morto. E eles ficaram dizendo para Jesus ir, né? Ficaram trazendo palavras para Jesus que não cabia naquele momento. Aí Jesus falou assim: vão vocês, eu ainda vou ficar por aqui. Está escrito no livro de João, não é? Essa passagem. Então, Jesus com a família, sempre pacífico, sempre tolerando, sempre desenvolvendo amor pelos irmãos, pela mãe, por José, seu pai, pela família. Jesus com o traidor, em Mateus 26:46, tem esse exemplo, como o traidor estava junto com Jesus, foi lá e beijou e traiu, o traidor estava lá com eles, não é? Jesus com as crianças, Mateus 19:14, Jesus pega uma criança, coloca no meio e fala: se você não se tornar como essas crianças, vocês não vão vocês não vão herdar o reino dos céus. Em Mateus 19, Jesus está falando assim: não impeçam as crianças de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. As crianças estavam querendo ver Jesus, mas os discípulos estavam tentando impedir. E aí Jesus, em Mateus 19:14, diz: não impeçam de jeito nenhum. Eu amo as crianças. Elas são inteiras, elas são completas, né? Não é isso que está escrito lá, isso eu estou falando com as minhas palavras. As crianças são perfeitas. Mas Jesus falou assim: não impeçam, porque delas é o reino dos céus. Jesus com as mulheres, em Lucas 8, está dizendo, né, que
vários discípulos seguiam Jesus e mulheres também seguiam Jesus. Maria Madalena, vai citando, né? As mulheres que seguiam Jesus, que faziam ofertas para Jesus, que doavam os bens para Jesus. Mulheres que tiveram experiência tremenda de salvação e de libertação. As mulheres também seguiam a Jesus. Elas estavam lá na hora que Jesus estava sendo crucificado, chorando aos pés. Elas estavam lá quando Jesus ressuscitou, né? Na porta do sepulcro elas estavam acompanhando Jesus, porque Jesus é gentil, Jesus é cavalheiro, Jesus ele é cuidadoso com as mulheres, ele é cuidadoso com as crianças, ele é cuidadoso com as viúvas, com os órfãos, com todas as pessoas e principalmente os que têm qualquer situação de vulnerabilidade. Jesus é cuidadoso com todas as pessoas, com os que são excluídos, com os que não são excluídos, com todas as pessoas. E Jesus, a sua relação interpessoal com o mundo, então ele falou em João 17, orando a Deus: estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou. Então, nessa relação interpessoal, Jesus é o nosso exemplo perfeito de como ele conseguiu ser, ter um perfil, ter uma identidade ilibada em suas relações intrapessoal e interpessoal, no seu relacionamento com Deus, o tempo todo conversando, o tempo todo buscando a presença de Deus, o tempo todo buscando saber a vontade de Deus nas coisas que ele precisava fazer em sua missão e na sua relação com o outro, tanto que ele era acessível, ele ia em todos os lugares, ele era convidado, foi convidado por Levi, foi convidado por Simeão, ele estava com Zaqueu, na casa de Zaqueu, um publicano e pecador. E isso escandalizava algumas pessoas, né, os escribas e fariseus. Como que ele diz que é Deus estar com essas pessoas? Deus é acessível, Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa seguir esse exemplo perfeito de Jesus. É possível, até que ele venha, sermos resolvidos em nossas relações interpessoais e intrapessoais, e Jesus é o nosso perfeito exemplo para nós seguirmos, cada dia estarmos renunciando a nós mesmos, cada dia estarmos buscando a presença de Deus, tendo a vida de entrega, de confissão, de arrependimento, de humildade, e em nossa individualidade nós termos características que faz com que as pessoas se aproximem de nós para querer ver Jesus, para querer conhecer Jesus, para querer ser como Jesus, porque o nosso comportamento, a nossa individualidade nos mostra semelhantes a Jesus. Então, beijos, até o nosso próximo encontro, até que ele venha, e não esqueça, você é único, você é especial. Proteja, cultive, cuide dessa individualidade, que você seja cada vez mais parecido com Jesus, parecido com Deus, parecido com o Espírito Santo, até que ele venha. Beijos, amo vocês. E até o nosso próximo encontro, até que ele venha.